Livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 6, versículo 7 e versículo de número 8. Vou ser bem sucinto nas minhas palavras, só quero compartilhar com os irmãos uma revelação de Deus, ao qual Ele colocou no meu coração nessa noite, para que seja compartilhada com a igreja. 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, versículo 7 e versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, diga pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nenhuma, nem minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Amém? Poder assentar, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu tenho uma revelação de Deus, com poucas palavras para mim não tomar muito tempo, mas nós acompanhamos a história do rei Davi e sabemos que Deus foi com Davi em todo o tempo. Sabemos que Deus foi com Davi nos momentos em que Davi estava servindo o seu pai no pasto, tomando conta de poucas ovelhas malhadas. E ali o Senhor era com ele quando aparecia leão, quando aparecia o urso, para poder comer as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que Davi, ele lutava com o leão e com o urso e prevalecia em vitória. Se eu lhe perguntar nessa noite se você sabe quem é Davi, até uma criança já ouviu falar de Davi. Davi foi aquele menino, ainda muito jovem, que se dispôs a enfrentar um gigante chamado Golias, dos filisteus, de Gate, ao qual ele se levantou contra o povo escolhido do Senhor, a nação de Deus. E a Bíblia diz que ficou afrontando 40 dias e 40 noites. E não havia um homem sequer que se colocou na brecha para enfrentar aquele gigante. E a Bíblia diz que Deus também foi com Davi. O menino Davi se colocou na frente daquele exército, ao qual pediu permissão a Saul para que fosse confrontar Golias, ao qual você conhece que por um período Saul tenta colocar sobre ele a sua própria armadura, mas não serviu para Davi. E Davi tirou, despiu da armadura, porque a armadura de Saul não servia para Davi. E aqui entra uma revelação, mas eu não quero me ater a isso. Mas a Bíblia mostra que Deus foi com ele. Davi aqui até Golias, e Davi
é um jovem que confia literalmente no Senhor. O braço forte de Davi sempre foi o Deus de Israel. Só que no capítulo 21, Davi está por algum tempo, a Bíblia não mostra Davi sendo ungido por Samuel e logo sentando no trono. Tem pessoas que se iludem achando que Deus escolheu Davi e logo após já logo sentou como rei. Não. Davi ficou 14 anos aproximadamente sendo perseguido por Saul, porque entrou no coração de Saul a inveja, porque Saul já não tinha mais a presença do Espírito de Deus, porém o menino que havia sido escolhido pelo Senhor carregava agora a unção, a presença de Deus, ao qual o próprio Deus o escolheu e fez com que Samuel derramasse ali o chifre de azeite sobre a cabeça do menino. Porém, as guerras vêm. Até então, Davi confia numa funda, numa pedrinha lisa tirada do ribeiro. Davi, no episódio de Golias, Davi é um. Mas no capítulo 21, Davi já esteve agora dentro de guerras, de batalhas. E Davi já não é mais um jovem que usa funda, nem um pastor que usa pedrinhas ou cajado. Agora Davi também é soldado de guerra, de batalha. E a Bíblia diz agora que Davi confia na espada que ele empunha sobre as mãos. Tanto é que no capítulo 21, Davi está sendo perseguido por Saul implacavelmente. Saul quer arrancar a vida de Davi. E Davi agora vai à cidade sacerdotal, agora em Nob. E a Bíblia diz que chegando em Nob, ele vai se deparar com o sacerdote Aimeleque. Davi tem fome, Davi tem medo, Davi está fugindo e tribulado de um momento que ele está vivendo dentro da sua história. E Davi aqui, por estar agora confiando em espada, esquece quem Deus era com ele no Vale do Elá. Quem Deus era com ele dentro do pasto, com o urso e com o leão. No momento da aflição de Davi, ele agora esquece o poder de Deus, que sempre esteve com ele em todas as batalhas. E essa palavra aqui eu quero liberar, já termino para você, é que você não venha se esquecer, no momento da sua dificuldade, no momento da sua aflição, no momento das suas batalhas, no momento da sua guerra, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Porque eu estou falando para alguém aqui nessa noite que Deus já se revelou há um tempo atrás, que Deus já te deu vitórias, e não foi só uma. Mas aí quando chega agora o momento da guerra, da perseguição, o momento fala mais alto do que a sua memória e fé no Deus que você serve. Ele vai dizer a Aimeleque: tem espada aqui alguma para que eu possa empunhar? A Aimeleque vai dizer, a Aimeleque aqui, o sacerdote, vai ser usado por Deus para trazer a memória de Davi, o menino Davi, lá no Vale do Elá, que derrubou o gigante só com uma funda e uma pedra. Ele vai dizer: Davi, aqui não tem espada, senão a espada de Golias, a quem tu feriste no Vale do Elá. Com outras palavras, Deus está agora usando o sacerdote para dizer: Davi, fui contigo com o urso, fui contigo com o leão,
Fui contigo com o gigante e sou contigo agora. A Bíblia diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Urabacalabaia, Xandarabai. Deus está dizendo aqui nesta noite, é só você lembrar. Lembra daquele livramento que Deus te deu? Lembra daquele escape que Deus te deu, aquela providência que você precisava e o Senhor entrou? Lembra quando ninguém acreditava em você e Deus acreditou? Deus está dizendo, Davi, tu não precisa de espada. Davi, tu não precisa de armas dos seus inimigos. Não usa as ferramentas que eles usam contra ti. Aleluia. O segredo de Davi ainda é no joelho. O seu segredo ainda é na adoração. Deus está dizendo, adora que eu te guardo, adora que eu te protejo, adora que eu abro a porta, adora que eu derrubo as barreiras. Oh, labarachemi na calabá. Oramando que narabalaba xandarabahaya. Deus está dizendo, não confie em espada. Mas o sacerdote vai falar, tem uma se quiser. Com outras palavras, ele está dizendo, lembra o gigante que você cortou a cabeça dele? Porque você foi no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe essa guerra que tu estava enfrentando, Nelson? Sabe essa batalha que você está no meio dela hoje? Sabe essa vitória, essa resposta que você precisa hoje? Deus está dizendo, eu faço, eu posso, eu quebro as barreiras. Oh, glória! Eu jogo por terra toda a afronta de Satanás para te dar vitória. Aleluia. Olha para alguém aí que está perto e diga assim, quando você está no momento de dificuldade, Deus te oferece, não é espada, mas é pão assado na brasa. Oh, glória! Engraçado que ele entra na cidade sacerdotal, meu apóstolo, mas o pão da preposição não era para poder essa ocasião de matar a fome. O pão da preposição, quem conhece o tempo do tabernáculo, tinha propósito. E nesse momento Deus também está com um propósito de quê? De santificar novamente a vida de Davi. Deus não vai dar qualquer pão. O sacerdote vai dizer, não tem pão também comum, só tem o pão da preposição. Está quentinho, vai. Deus está alimentando Davi no meio da perseguição. Está igual Elias quando pensa em parar debaixo do pé de zimbro. Ele pede a morte o Senhor, e o que Deus faz? Desce, anjo. Desce com o quê, mestre? Desce com pão assado e água na botija. Oh, glória! Mata a fome dele e manda ele caminhar. Deus está dizendo, querido, que nessa noite tem pão para a tua vida. No meio da tua luta tem pão. Pode te faltar tudo nesse momento. Pode te faltar amigos, pode te faltar recurso, pode te faltar tudo que você precisa. Aqui na terra só não pode lhe faltar a presença de Deus na sua vida. Deus, ele é poderoso para mudar a sua história. Você crê nisso, irmão?
Crê ou não crê? Que Deus só precisa de uma palavra liberada na sua vida e você tomar posse dela. Abrace o pão que Deus está liberando para você hoje. Deus está dizendo: estou matando a tua fome da sua alma. Eu quero profetizar, levanta a mão direita. Eu quero profetizar que Deus está te dando pão nessa noite. Sabe por quê? Porque ainda tem muitas vitórias para você vencer.